Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, amém? Ixi, 3. Glória a Deus, vocês 3. Deus é bom para vocês 3. Aleluia. Um dia Ele vai ser bom para todo mundo, em nome de Jesus. Deus é bom, amém? Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia com muita festa e alegria se você ama o Evangelho. Em João 2:13. Glória a Deus. Eu vou ler novamente na NTLH, se estiver o mais próximo aí. Projeta para nós, por favor. Diz assim: alguns dias antes da Páscoa dos judeus, espera um pouquinho, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo, encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas. E viu também os que, sentados às suas mesas, trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou a mesa dos que trocavam dinheiro, e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: tirem isso daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Aí os líderes judeus perguntaram: que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso? E Jesus respondeu: derrubem este templo, e eu o construirei de novo em 3 dias. Eles disseram: a construção desse templo levou 46 anos, e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias? Porém o templo do qual Jesus estava falando era o seu corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso, e então creram nas Escrituras Sagradas e na palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos mais um momento, por favor. Peça que o Espírito Santo te ajude a entender essa palavra, que Ele faça com que ela se torne uma revelação no teu coração, e não só uma lembrança na tua mente. Amado Espírito Santo, nós te pedimos nessa hora, ajuda-nos a compreender a tua palavra, ajuda-nos a reter a tua palavra no nosso coração. Impede todo inimigo de roubar a palavra antes que ela caia, antes que ela entre no nosso coração. Sabemos que temos um inimigo que tenta com todas as forças nos impedir de viver o teu chamado, de viver a tua essência. Ele rouba a nossa atenção, ele nos tenta ao pecado. Ele tira o nosso foco, ele não permite que as boas sementes da tua palavra caiam na terra fértil do nosso coração. Mas em nome de Jesus, nós consagramos esse lugar e esse tempo. E eu dou uma ordem a todo espírito que não é o Espírito de Deus. Espírito de distração, de sonolência, de engano, de incredulidade, de resistência. Acabou agora o teu domínio. Todo espírito inimigo de Deus, fora desse lugar, agora. É uma ordem irrevogável em nome de Jesus. Nós declaramos que só há liberdade para um espírito operar aqui. O Espírito do Deus vivo. Assim seja em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, esse texto
Eu sempre vi ele assim, sempre achei muito top, né? Imaginar Jesus todo nervosão, cabreirão, chegando no templo e quebrando tudo e descendo a lenha em todo mundo. Uau, bem pentecostal, né? Bem pentecostal. Eu falei, uau, devia ter sido lindo ver isso. E eu sempre pensei, né, cara, esses caras conseguiram deixar Jesus cabreiro. Conseguiram deixar Jesus nervoso. Mas eu quero que você entenda o que aconteceu. A Bíblia diz que Jesus ele chegou num determinado lugar, chegou em Jerusalém, na verdade. E quando ele chegou no templo, então ele viu que aquela estrutura, aquele templo, ele estava sendo usado para algo diferente do que ele havia essencialmente sido construído para ser usado. E quando Jesus vê o que fizeram com a igreja, ele ficou maluco, queridos. A Bíblia diz que ele pegou um chicote, ele saiu descendo a borracha em todo mundo. Sabe? Eu imagino que gritaram, olha o rapa! Jesus chegou e pá, que nem a 25 de março. E ele desceu além em todo mundo e virou as bancas e repreendeu as pessoas que estavam ali. Né? Ele não bateu nas pessoas, né? Ele bateu nas coisas ali, derrubou tudo. Fez aquele auê santo. E aí os religiosos falam, quem você pensa que é para fazer isso? Por acaso você tem poderes? Você pode fazer milagres? E Jesus falou, olha, eu destruo esse templo e reconstruo em 3 dias. E aí eles riram e falaram, você é maluco? Não tomou remédio hoje, né? Não tomou o Gardenal, ó, chama a ambulância lá, o hospital de louco, tira esse maluco daqui. Ele está falando que se destruir esse templo, ele reconstrói em 3 dias. Ele falou, ô lindão, demorou 46 anos para construir esse templo. E você, sozinho, reconstrói em 3 dias? Queridos, uma coisa que se nota claramente nesse texto, é que Jesus e as pessoas não estavam falando a mesma língua. Sim ou não? Você percebe isso? Parece que Jesus está ensinando a fazer arroz e o cara está anotando a receita da feijoada. Eles não estão falando da mesma coisa, do mesmo assunto. Nitidamente. E aí aí depois tem a conclusão no versículo 22. Ele estava dizendo aquilo, ele estava falando do corpo dele. Ele estava falando dele, do templo, que seria destruído e 3 dias depois seria reconstruído. É claro que eles não estavam entendendo, porque não existia isso, queridos. Se você falasse onde é que é o templo, eles iam dizer, o templo é esse aqui. Esse é o templo. Mas Jesus, ele já via lá na frente. E ele falava, hoje o templo é esse aí. Mas daqui a pouco tempo, o templo vai ser isso aqui. Hoje, o Espírito Santo habita em templos feitos por mãos de homens. Mas daqui a um tempo, eu sei o que vai acontecer, vocês não. Daqui a um tempo, todos nós seremos um templo vivo do Espírito Santo. Ele vai morar em nós, ele vai habitar em nós, ele vai viver em nós. Mas eles não estavam compreendendo essa revelação. Porque Jesus falava de coisas espirituais. Eles falavam de coisas naturais. Jesus falava da essência. E eles falavam da estrutura. Solta aí o tema, se estiver pronto. Olha só. Apegados à essência ou à estrutura? Eu e você, estamos apegados à essência das coisas de Deus ou à estrutura das coisas de Deus? Há uma grande diferença. Quando Jesus se referia ao templo, ele estava se referindo à estrutura ou à essência?
Quando Jesus dizia, eu destruo esse templo em 3 dias e reconstruo de novo. Ele estava falando do quê? Da essência ou da estrutura? Da essência. E eles disseram assim, o templo demora no mínimo 46 anos para ser construído. Não dá para construir em 3 dias. Eles estavam falando de essência ou de estrutura? Hã? Exatamente. Por isso que eles não estavam se entendendo. Porque Jesus estava falando de essência. E eles estavam falando de estrutura. Você sabia que na igreja, no reino de Deus, existem essas duas coisas? Existe uma estrutura. Por exemplo, esse prédio é uma estrutura. Essa cadeira que você está sentado é uma estrutura. Os nossos eventos são estruturas. As nossas células acabamos de ter uma estrutura linda da conferência de células. Isso tudo são estruturas que são usadas para revelar a essência. Nós não estamos na igreja por causa dos eventos. Não estamos na igreja por causa do templo, eu não venho na igreja porque a cadeira é confortável. Se colocar um pedaço de pau, eu vou vir do mesmo jeito. Eu não venho, ou pelo menos eu não devo vir à igreja por causa da estrutura que a envolve, mas por causa da essência que ela carrega. Qual é a essência que a igreja carrega? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a essência da igreja, revelados a nós pela palavra de Deus. A essência é o Pai, a essência é o Filho, a essência é o Espírito Santo, a essência é a palavra de Deus. E todo o restante da estrutura é usado para que a essência seja guardada, protegida e revelada. Existe a igreja essência e existe a igreja estrutura. Tem gente que pergunta assim, é bem comum, né? Você é crente? Sou. Eu também. Qual que é a primeira pergunta que a gente faz? Hã? De qual igreja você é? Onde é que você congrega? Que igreja você vai? Não é? Você é crente? Sou. Eu também. É mesmo? De que igreja? Não é? Por quê? Porque a gente quer saber a estrutura. Que estrutura você faz parte? Você é de uma estrutura pentecostal? Você é de uma estrutura tradicional? Você é de uma estrutura calvinista? Você é de uma estrutura arminiana? Qual estrutura você faz parte? É automático. Nós não perguntamos, eu sou crente, eu também, você também é? Você tem algum dom? Qual é o teu chamado, meu irmão? Alguém já perguntou isso quando você falou que era crente? A pessoa falou, eu também, qual que é teu chamado? Qual que é o teu dom? Você já é batizado no Espírito Santo? Não, porque a essência não importa para a maioria. As pessoas focam na estrutura. A pessoa fez uma besteira, cometeu um pecado. A primeira pergunta que fazem: quem é o discipulador? Não é? Ou você viu fulano lá, pecou, rapaz. É mesmo, é? Quem que é o discipulador dele? Sim ou não? Não é? Discipulador é uma estrutura, não é essência. O discipulado humano é uma estrutura que serve para nos ajudar, não é essência. A essência é o discipulado genuíno, o meu com Jesus. Eu sou discípulo do pastor Jonas há 19 anos. Alguns de vocês não tinham nascido ainda quando eu comecei a ser discipulado por ele. 19 anos discípulo da mesma pessoa. 19 anos sem trocar de discipulador.
19 anos sem ficar pulando de um para o outro. Porque o Jonas é perfeito? Não. É porque eu entendo que ele é estrutura. E nenhuma estrutura é perfeita. Mas hoje, eu passei o dia inteiro em MDA com meu Deus. Eu não vi o Jonas hoje, desde quarta-feira. O meu último MDA com ele foi quarta-feira. Eu passei o dia todo em MDA com o meu Deus. Não foi o Jonas que me deu essa palavra. Não foi o Jonas que me despertou para essa verdade. Foi o meu Deus. Eu tenho um discipulado humano? Tenho. É bom, é maravilhoso, é ótimo, ajuda demais. Mas é estrutura. E eu não posso viver de estrutura. O que me mantém vivo é a minha essência. E a essência é o Pai, o Filho e o Espírito Santo morando em mim. A essência, o meu relacionamento com o meu discipulador é estrutura. Eu amo o pastor Narciso, eu admiro esse homem demais. Eu falo, Deus, se um dia eu for 10% só do que ele é, eu já estou feliz. Porque já é muita coisa. Ele me ensina tanto, ele me ajuda tanto. Ele é uma referência para mim, mas ele é estrutura. Ele é uma parte da estrutura que Deus criou para me abençoar. E através da estrutura Narciso, Deus revela a essência a mim. Através da estrutura Jonas, Deus revela Jesus a mim. Através dos nossos pastores, presbíteros, supervisores, que me ensinam tanto, Deus revela a essência a mim. Mas eles não são essência. Eu vou dizer uma coisa, queridos. Eu tenho visto muitas pessoas vivendo de estrutura, envolvidos totalmente na estrutura do reino de Deus. E quando você vai procurar essência, não tem. Tem gente que acha que discipulado é essência. Então ele fala assim, eu preciso tomar uma decisão. Ô discipulador, eu faço isso ou eu faço aquilo? Ô discipulador. Queridos, discipulador é homem, mulher. E o coração do teu discipulador é enganoso. Então toda vez que você depende do teu discipulador para tomar uma decisão, você corre um sério risco de errar. A não ser que o teu discipulador esteja muito ligado à essência. Pastor, você está pregando contra o discipulado? Não. Eu estou pregando a favor de cada coisa no seu lugar. O teu discipulador não substitui o Espírito Santo. O teu discipulador não substitui o Espírito Santo. O teu líder de célula não substitui o Espírito Santo. O seu líder de ministério não substitui o Espírito Santo. O problema é que estão se relacionando com a estrutura como deveriam estar se relacionando com a essência. Estão se relacionando à estrutura, aos discipuladores, aos líderes, como deveriam se relacionar com Deus. Uma vez, Davi, ele estava no meio de um lugar lá onde eles iam guerrear, e à frente dele, no arraial do inimigo, no meio do arraial, tinha o poço de Belém. E ele fala, uau, ele dá um suspiro. Quem me dera tomar da água que está naquele poço ali, lá no meio do arraial. Eita, seria uma delícia. Gente, boa noite, vou dormir. E entrou. Só que tinha 3 abeiudos ali ouvindo aquilo. Tinha 3 discípulos meio destrambeados, meio atrapalhados. Sabe aqueles caras que falam, já era. Sabe aqueles caras, sapatinho de fogo, fogo nos olhos. Sangue, não é nem sangue nos olhos, é fogo nos olhos. E um olhou para o outro e falou, e aí, vamos, bora, demorou. E os 3 partiram, rasgaram no meio do arraial do inimigo. Plá, plá, plá. Eu imagino 2 falando assim, nós vamos segurar os caras e você pega a água. A hora que você catar a água, a gente sai. Eu gosto muito de imaginar as coisas, porque a Bíblia,
ela fala meio rápido das coisas, né? Ela não dá muito detalhe, então o detalhe fica por minha conta. Eu gosto de imaginar os detalhes. Eu fico imaginando, queridos, porque eles acampavam aqui, um pouco à frente já tinha o outro exército ficava acampado, e de manhã eles não lutavam, era um código de guerra, de não lutar à noite, então eles só lutavam de manhã. Quando amanhecia o dia, eles se posicionavam e se enfrentavam. Eu imagino lá o povo do arraial de Israel dormindo, de repente começa aquela barulheira, aquela gritaria, e aquele faísca de espada batendo em espada, e aí os caras vão lá, e Davi, acorda, que foi? Está acontecendo alguma coisa lá no arraial dos inimigos. Mas o que? Não sei, então uma barulheira, uma gritaria, está espirrando sangue aqui. E Davi fala, meu Deus, o que está acontecendo? E daqui a pouco ele olha assim, na escuridão assim, vem 3 vultos correndo. E aí imagina eles catando a espada, e daqui a pouco fala, não, é dos nossos. Dos nossos? E daqui a pouco chegam os 3, tudo descabelado, ensanguentado. Ufa, tó Davi, a água. Que água? A água que você queria tomar? Nós fomos lá buscar para você rapidinho. Nós demos um pulinho ali e pegamos. E Davi fala, cara, você é maluco, vocês são doidos. Não pode, rapaz, você é maluco. Era vocês que estão fazendo toda aquela algazarra lá. É, a gente. É que a gente pediu, eles não quiseram dar, nós tomamos. Mas está aqui, ó. Seu desejo é uma ordem, aleluia. Olha que discípulos, queridos. Quem não queria discípulo desse? Né? Com 3 desses aí você já muda o mundo. Não precisa nem de mais gente. E Davi pega aquela água. E ele joga a água no chão. Ele não bebe. Ele falou, o que vocês fizeram não é digno de homem. Ninguém é digno do que o que vocês fizeram é para Deus. Esse nível de esforço, homem nenhum é digno disso. Homem nenhum merece isso. Esse nível de esforço, só o Senhor é digno de receber. E aí ele consagra aquela água ao Senhor. E ele derrama na presença de todos e na presença de Deus. Davi sabia o que era estrutura e o que era essência. Davi falou, vocês foram muito além da estrutura, filho. Eu sou estrutura na vida de vocês. Vocês atravessaram a estrutura, vocês foram lá na essência. O que vocês fizeram foi muito além de uma mera estrutura. Esse é o tipo de sacrifício que só se faz a Deus. Não se faz esse sacrifício para homem nenhum. O que vocês fizeram é grande demais para mim. Eu não sou digno de tomar essa água, de desfrutar desse sacrifício. E ele consagra ao Senhor e derrama. Tem coisa que é estrutura, mas tem coisa que é essência, queridos. Aqueles homens nem perceberam, mas eles foram lá na essência, achando que estavam na estrutura. E tem muita gente na estrutura, achando que está na essência. E isso é muito perigoso. Antes que eu já estava me esquecendo. Eu vou fazer um negócio aqui. Ô Wesley, segura o microfone para mim aqui. Eu vou fazer uma dinâmica, aliás, segura esse copo aqui. Eu vou fazer uma dinâmica aqui para vocês entenderem um pouco acerca de essência e de estrutura. O que é isso aqui? É um chazinho, é um saquinho de chá. Um chá de morango. Cheirinho gostoso. E tem um outro aqui. E isso aqui, o que é? Ele foi. Mas ele está vazio. Ele é um saquinho de chá vazio. Sem chá. Eu vou colocar ele aqui dentro. Vou acertar aqui. Deixa eu fazer um negócio aqui. Eu trouxe uma colherzinha para a gente prender ele lá no fundo, tá bom? Põe ele aqui do lado. Não, lá, aqui, ó. Aqui embaixo. E esse aqui, eu vou colocar o saquinho com chá. Então os dois são chá, só que um eu cortei o fundo e tirei a essência. Tirei o conteúdo, só tem a estruturinha. Aquele ali. Esse aqui não, esse aqui tem tudo. Tá? E o que você vai fazer, pastor?
Vocês só vão saber no final. Eu vou deixar vocês curiosos aqui até o fim do culto. Obrigado, El. Então ele vai ficar aqui, ó. Esse aqui é o que está com o chá. E esse aqui só tem o saquinho. Tá? Depois a gente vai voltar nele aí. Esse aqui eu vou beber. Esse aqui é só água mesmo. Glória a Deus. Vamos continuar. No final a gente conclui. E sabe, queridos, essa questão da essência, ela é muito importante. Porque uma igreja não sobrevive só de estrutura. E quando eu falo igreja, eu não estou falando uma denominação. Eu estou falando eu e você. Se alguém chegar aqui e falar assim, eu vim conhecer a igreja Cristo Salva. E aí ele vem aqui numa terça-feira à tarde, ele vai conhecer a igreja Cristo Salva? Não, ele vai conhecer só a estrutura. Então ele vai chegar e aqui, ó, aqui está o prédio da Cristo Salva. Aí ele vai olhar e falar assim, aqui é o púlpito da Cristo Salva. Ali, ó, fica o projetor da Cristo Salva. Aqui são as caixas de som, os retornos da Cristo Salva, os microfones da Cristo, o vaso. Ali tem a bateria da Cristo Salva. Aqui tem as cadeiras, tem os vasos lindos, maravilhosos da Cristo Salva. Lá atrás tem mesa de som, tem câmera, tem filmadora, tem um monte de coisa da Cristo Salva. Alguém que vem aqui numa terça-feira à tarde, vai conhecer a igreja? Ele vai conhecer a essência da igreja? Sim ou não? Por quê? O que vai estar faltando aqui na igreja, para ele conhecer a igreja? Vai estar faltando a igreja. Se ele quiser conhecer a igreja, ele tem que vir de sábado à noite. Às 7 da noite ele consegue conhecer a igreja. Às 9:30 da noite também, do sábado. No domingo, apesar que aqui dá para conhecer quase todo dia, né? Tem culto todo dia. Ele vem de terça, ele vem de quinta, ele vem de sábado, de domingo. Ele vai de quarta nas células, ou de sexta nas células Corujão. Se ele quiser conhecer a estrutura da igreja, ele vem aqui o dia que ele quiser, a hora que ele quiser. Mas se alguém quiser conhecer a essência dessa igreja, então ele tem que vir no momento em que a igreja está aqui. Você consegue entender a diferença de estrutura e essência? Por exemplo, você está aqui pela estrutura ou pela essência? Pergunta isso para o teu irmão, você está aqui pela estrutura ou pela essência, meu irmão? E agora? Como é que a gente vai saber? Por que eu venho para a igreja? Qual é a essência do culto? Por exemplo, o nosso culto começou com um momento de louvor, certo? Qual é a essência do louvor? Louvar a Deus. Todo mundo que vem para a igreja louva a Deus? Eu gostaria de dizer que sim, mas infelizmente não. Alguns ficam só observando. Ah, sabe que exagero, irmão? Ai, a turma vai pular lá na frente, parece tonto. Para que pular lá na frente? Ai, que gente sem graça. Você acha que precisa disso? Para quem louva a Deus precisa. Para quem observa, não. Para quem está só na estrutura, não precisa pular lá na frente. Ou, óbvio, talvez você está na essência e não precisa. Mas quem está na essência não critica quem faz isso. Quem está na essência não critica nada, na verdade. Só desfruta. Não é? Tem gente que fala, pastor, eu não gosto de pular lá na frente, mas acho tão legal quem vai. Nossa, é tão da hora, queria ter essa coragem. Queria ser jovem assim, aleluia. Né? Os coroas ficam, os tiozão aí ficam, queria tanto ser jovem. Os tiozão de 22 anos, 23 anos, ficam, queria tanto ser jovem, que naqueles de 25, 26 estão pulando lá na frente. Aí tem a palavra de consagração. Quem está na essência, ele está, uau, puxa, verdade, é isso mesmo, fala Jeová. Fala comigo, olha, eu preciso aprender mesmo.
Eu não sei nada. Agora, quem está só na estrutura de culto, ele está assim, meu Deus, lá vem falar dinheiro de novo. Lá vem pedir dinheiro esse pastor. Deve estar com Porsche parado aí do lado. Porque o tanto que pede dinheiro deve estar de Porsche, certeza. Deve ter uma Ferrari aí no estacionamento dele. Pastor tem tudo Ferrari. Vai lá ver a Ferrari. Aí vê o poeirinho ali parado lá. O nosso comportamento denuncia se nós estamos na essência ou na estrutura. O nosso comportamento, ele demonstra. Aí vamos para a adoração. A adoração, Biel, é um momento poderoso de ver quem está na estrutura e quem está na essência. A unção comendo, o Espírito Santo se derramando, a glória descendo, o fogo caindo. E aí você olha, ranhos, lágrimas, aquele encontro das águas, assim. Fica aquele ioiô pendurado, assim, sabe? Quem nunca? É aquela coisa deliciosa na presença de Deus, aleluia. E alguns ficam assim, ó. Olha o Dani, precisa gritar desse jeito? Nada a ver. Nada a ver. Olha o do bem. Precisa ajoelhar? Não precisa, né? Não está tão forte assim. Então você percebe quem está na essência da adoração e quem está só na estrutura da igreja. Quem está na essência, querido, ele veio para o culto para cultuar, então ele não vai fazer outra coisa. Ele não vai ficar olhando para o lado, ele não vai ficar conversando, ele não vai ficar dando risadinha, mandando mensagem, não vai ficar no Instagram, não vai, fingindo que está lendo a Bíblia. Abra a sua Bíblia, ele abre o Instagram. Aí, amém? Olha para cá, ele abre sua Bíblia novamente, abre o Instagram de novo. Amém? Não, né? Claro que não, anjaiada, que não. Mas tem umas igrejas aí que o povo não é tão anjo que nem vocês, eles dão esse e pensa que engana todo mundo. Aí o pastor nunca vai saber. Porque eu sou esperto. Quando ele fala, abra a sua Bíblia, eu abro o Instagram. Aí enquanto ele está lendo, eu estou lá. Zum. Curto, dou umas curtidinhas. Aí a hora que ele começa a falar, eu paro. E quando o pastor prega um versículo só, um texto só que nem hoje, fica bravo, porque não deu tempo de abrir o Instagram. Fala, Jeová. Para, Jeová. Então, o que acontece? Quem está só pela estrutura do culto, o comportamento denuncia. Mas quem está na essência do culto, quem está aqui para cultuar a Deus, queridos. Aí você fala assim, que estranho, né? Por que tem pessoas que vêm para a igreja e são transformados? E outros parece que quanto mais vem, pior fica. Tem pai que fala, o que estão ensinando na igreja, né? Meu filho vai para a igreja e está cada vez pior. Minha filha vai para a igreja e está cada vez mais desobediente. Cada vez mais revoltada. O que será que o pastor ensina nessa igreja? O que será que o pastor está ministrando lá? Não. É que alguns filhos vêm e se envolvem na essência do culto. Na hora de louvar, ele louva. Ele declara que Jesus é bom, ele se alegra, ele dança, ele pula, ele canta, ele se envolve na essência, ele está louvando a Deus. Quando o pastor sobe ou alguém sobe para ministrar a consagração, ele senta para aprender, ele fica, uau, isso é forte, hein? Glória a Deus, fala Jeová. Diante dessa palavra eu nem ia ofertar, nem vim preparado, mas não dá para não ofertar, né? Lá vai o meu lanche do McDonald's. E ele vem, ele participa, ele traz a oferta dele, ele volta, ele vem, recebe uma oração, aleluia, glória a Deus. Aí começa a adoração, Jesus, ele vai no céu e volta umas 4 vezes. É lindo. O pastor sobe para pregar, ele anota até. Ele até anota, porque ele fala, vai que minha cabeça falha, a caneta não falha. Dizem que é melhor ter um lápis pequeno do que um cabeção, né? O cabeção às vezes falha, o lápis, né? Se falhar, você pega outro. Cabeça só tem uma. Então ele anota, ele fica ali se alimentando, e ele fica ruminando aquela palavra, porque aquilo alimenta, ele veio ali para isso, afinal.
O Evangelho é a essência. A presença de Deus é a essência. A adoração é a essência. O louvor é a essência. E ele está ali pela essência. Então ele desfruta de tudo. Acaba o culto, ele está até cansado. Ele fala, uau, suado. Que culto intenso. Parece que ele correu uma maratona. Que culto intenso. Aí o outro fala, mas que culto? Eu estava lá e não vi nada disso. Porque você estava só na estrutura. E o outro estava na essência. Quando você está na essência, você mergulha. Você se acaba. É maravilhoso. Agora, quando você está só na estrutura, nossa, não acaba, né? Mas como demora? Foi uma semana já que esse pastor está pregando. Ele não vai parar nunca mais? Eu costumo falar para algumas pessoas, eu falo, o culto pode ser o lugar mais delicioso do mundo, ou pode ser o lugar mais chato da terra. O culto pode ser o evento mais rápido da sua vida ou mais demorado, depende de você. Se você vem para a igreja pela essência, meu Deus, como é gostoso. Que delícia, como é rápido. Nossa, mas já acabou. Agora, quando você vem pela estrutura, meu Deus do céu, é insuportável. Eu não sei como alguns aguentam vir para o culto pela estrutura. E eu e você precisamos definir. Eu e você precisamos alinhar o nosso foco. Eu não posso ser crente só dentro de uma estrutura. Eu não posso adorar a Deus só se tiver uma estrutura de adoração. Se tiver um teclado, uma voz, uma bateria, uma guitarra, um baixo. Eu não posso me alimentar da palavra de Deus só se tiver uma estrutura. Um gordinho aqui ministrando, pregando. Eu não posso adorar a Deus. Eu não posso viver uma vida com Deus só dentro de uma estrutura. Porque quando você sai da estrutura, quem tem essência, meu irmão, consegue ser crente fora da estrutura. Quem tem essência consegue ser cristão fora da estrutura. Quem é crente de verdade vai no mundo e consegue ser crente lá no mundo, porque tem essência. A água estava gelada, está demorando. O chazinho não quer saber não, acho que ele está, hoje é sábado, ele não quer trabalhar. Quem tem estrutura apenas, ele vai para o mundo entra nele. Porque deixa eu te falar uma coisa. É inevitável que o mundo entre em você, viu? É inevitável que você estude no mundo e o mundo não entre em você. Isso não pode, não acontece. É inevitável que você trabalhe no mundo e que alguma coisa do mundo não entre em você. Isso é inevitável. Isso é inevitável. Quando o mundo, porque nós estamos expostos. A maldade do mundo às vezes entra em nós. As pessoas são malignas. Elas armam para a gente. Elas querem nos derrubar, elas não nos amam. Elas querem o nosso lugar muitas vezes. Você está na empresa e tem um cara lá querendo o teu lugar, uma garota lá querendo roubar o teu lugar. Ela quer o que você tem. E ela é do mundo, ela vai fazer o que o mundo faz para conseguir o que quer. Alguém já viveu experiências assim? Ou eu estou falando bobagem? Me ajuda aí, só um. Ninguém aqui? Glória. Ah, não, tem mais. Às vezes o mundo vai inventar mentiras a seu respeito. Porque você tem uma imagem boa e o mundo quer destruir, porque no mundo, o mundo não aceita. Alguém aqui já passou por isso? Falaram mal de você, só para manchar a tua imagem? Sabe o que é isso? O mundo entrando em você. É natural que o mundo entre em nós. É natural. Assim como, vem cá, Biel, agora. Assim como, segura aqui o microfone. Vocês estão vendo aí? Esse aqui é o saquinho vazio.
A água entrou nele. Vamos supor que o copo com água é o mundo. A água é o ambiente de mundo, ó. O mundo misturou, entrou nele. Tá vendo? Só que ele não tinha essência. Olha que interessante. Ele tem estrutura, esse saquinho, não tem? Tem um saquinho, tem uma cordinha, tem até uma etiquetinha aqui, ó, para você segurar. Teoricamente ele tem tudo o que o chá tem normalmente, não é? Só que, ó, a água entrou nele, mas ele não mudou nada na água, porque ele não tinha essência. E quando você não tem essência, você entra no mundo, o mundo entra em você, você fica encharcado do mundo, mas o mundo não tem nada teu. Você não deixa nada lá. Esse saquinho alterou essa água em alguma coisa? Mudou essa água em alguma coisa? Alguma tonalidade da água? Fez alguma... Esse saquinho provocou alguma mudança nesse copo com água? Esse crente saquinho vazio mudou o mundo aqui em alguma situação? Vocês entenderam já onde eu quero chegar, né? Agora tem esse outro. Esse aqui tinha essência. Esse aqui também está no mundo. O mundo também entrou nele. Mas ele tem essência. Aí você fala, mas pastor, é tão difícil. É difícil estar no mundo e não se misturar. É difícil estar no mundo e não se misturar. Não tem problema, pode se misturar. Olha o que acontece. Obrigado, Bel. Olha o que acontece com quem tem essência e se mistura com o mundo. O saquinho mudou? E o mundo mudou? A água mudou? É isso que acontece. O crente de estrutura, ele está envolvido na estrutura, ele tem tudo que um crente tem. Ele tem discipulador, ele tem célula, ele foi batizado, ele passou pelo encontro, pelo reencontro, ele fez escola de líderes. Ele fez até reencontro, ele fez tudo. Toda a estrutura, mas não tem essência. Quando ele não tem essência, o mundo entra nele, encharca ele, mas o mundo não muda. Agora tem o crente com essência. Que essa água aqui está gelada, se ela tivesse menos gelada, ia ficar mais legal ainda. Aqui é o crente que tem essência. O mundo entrou nele? Sim ou não? Sim. O mundo encharcou ele? Sim. Mas o mundo ficou mesmo? Não. Essa aqui é a escola que tem um crente de verdade. Essa aqui é a empresa que tem um crente com essência trabalhando lá dentro. Essa aqui é a família que tem um crente com essência. Essa aqui é a vizinhança que tem um crente com essência. A gente se mistura com o mundo. Mas quando o mundo entra em nós, nós soltamos aquilo, toda a essência que está em nós, nós soltamos, nós liberamos. E aí nós nos misturamos, nós vamos lá na festinha do aniversário do nosso primo, que está todo mundo bebendo. Nós estamos lá, não tem problema. Ah, nós vamos lá na confraternização da empresa no final do ano. Tem que ir, nós vamos, não tem problema. Ah, nós vamos em outro lugar, não tem problema, mas quando eu saio de lá, não sou eu que mudo. Não sou eu que saio diferente. O saquinho está igualzinho. Ó, não escapou nada dele. Ele não perdeu a sua essência. A essência está aqui? Sim ou não? A essência está aqui. Então o que aconteceu? É que quando você tem essência, você libera a tua essência sobre as pessoas que estão perto, sobre o ambiente ao qual você está inserido. O mundo entrou, e quando o mundo entrou, liberou o chá. E agora, se você tomar isso aqui, tem um gosto diferente.
do que tem aquilo ali. Porque quem tem essência, dá gosto, muda a forma, muda a cor do mundo. O mundo era sem cor, agora ficou colorido, ficou mais bonito. As pessoas ficam perto, elas recebem dessa essência. Se coloca de pé, por favor, queridos. Nós já vamos encerrar. Mas antes eu queria te dar uma oportunidade de sair um pouco da teoria e entrar na prática. Que tipo de crente você tem sido? Aquele que tem aparência de crente? Aquele que tem a cordinha de crente? A etiquetinha de crente? O saquinho de crente? No bom sentido? Você é aquele crentezinho todo estruturadinho? Mas será que não está te faltando nada, não? Será que alguém não cortou o seu fundinho aí? E caiu a essênciazinha do cristianismo? Você tem se envolvido com o mundo? E o mundo tem mudado? O mundo, quando ele entra em você, ele libera a tua essência. Quando as pessoas te perseguem, o que é que você solta? O que é que você libera? Quando o mundo entra e vem aquela perseguição do mundo e entra na tua vida e começa a te assolar, o que é que sai de você? Quando o mundo se envolve com você, como é que ele fica? Igual? Pior? Ou ele fica muito melhor? Talvez você diga assim: pastor, tem pessoas nessa igreja que eram do mundo e se envolveram comigo, se tornaram meus amigos, minhas amigas, e hoje elas estão na igreja porque elas viram que havia algo diferente em mim. Uau! Louvado seja Deus pela tua vida. Então você está apegado à essência. Mas você, que já está na igreja há um tempo, e ainda continua trocando de discipulador, parando de vir no culto, trocando de líder de célula, achando que a estrutura que está com problema, então você precisa achar uma estrutura nova. Querido, talvez você não entendeu ainda o Evangelho. Talvez você não tenha entendido o reino de Deus como um todo. A Cristo salva não é a essência. Ela é só uma estrutura. Eu, pastor Joubert, pastor da GP, sou apenas uma estrutura. A GP, rede de jovens, meu Deus, é só estrutura. É uma estrutura que ajuda você a encontrar a essência. Mas se você tem vindo na GP e tem se arraigado somente à estrutura, você precisa calcular uma nova rota para você imediatamente. Se você tem vindo na igreja e apenas um evangélico, você está com problemas seríssimos, querido. A igreja não muda você. A GP não muda você.
A célula não muda você. O discipulado não muda você. Quem muda você é Jesus Cristo. Quem muda você é o Espírito Santo, que você vai conhecer talvez na célula, que você vai conhecer talvez num discipulado, que você vai conhecer talvez na GP ou num culto da igreja, porque é para isso que a estrutura serve, para revelar a essência para você. Mas se você está apenas arraigado à estrutura, você não vai ter um futuro muito promissor. Nós vamos adorar ao Senhor, porque isso é a essência. Nós vamos adorar a Deus. Enquanto nós estamos adorando a Deus, eu gostaria muito que você sondasse o teu coração. A Bíblia diz que se nós nos julgássemos, não precisaríamos ser julgados por ninguém. Nós só precisamos ser julgados quando nós não nos julgamos. Então sonde o teu coração. Se julgue. Julgue a tua vida, o teu coração. Veja se você realmente está arraigado à essência. Porque se você perceber que até hoje você só ficou preso à estrutura, então você tem que se preocupar e tem que mudar imediatamente. Você precisa se posicionar imediatamente, porque uma hora a estrutura vai falhar, uma hora o teu líder vai falhar, a tua célula vai pisar na bola, o teu discipulador vai te magoar. Você vai vir no culto da GP e não vai ter culto. E aí? Você não pode adorar a Deus só com uma estrutura de adoração. Você não pode orar só com uma estrutura de oração. Você precisa estar arraigado na essência. Você precisa estar apegado à essência. Você precisa orar porque você ama Jesus. E você sabe que a oração é um meio de comunicação com Ele. Então eu não vou orar só na igreja quando o pastor pede para eu orar. Não, eu vou orar na minha casa, eu vou orar na escola, eu vou orar no ponto de ônibus, eu vou orar dentro do busão, eu vou orar em todo lugar. Porque eu quero viver a essência do cristianismo. Eu não vou adorar a Deus só dentro da igreja, só se tiver um ministério tocando, só se tiver um dirigente de louvor aqui me motivando a adorar. Não. Eu não vou precisar da estrutura, porque eu consigo fazer isso só pela essência. Eu estou lá na minha casa, sem o Biel, sem o pessoal aqui do louvor, mas eu vou adorar a Deus. Eu vou colocar uma adoração no meu celular, ou eu vou cantar, ou eu vou, porque eu vivo de essência. Eu não vou ler a Bíblia só quando o pastor diz: olha, abra sua Bíblia com muita alegria. Não, eu vou abrir a Bíblia com alegria na minha casa. Eu vou abrir a Bíblia com alegria na minha escola, na hora do intervalo, no meu trabalho, na hora do almoço. Eu vou abrir a Bíblia com alegria onde eu estiver, porque eu não vivo de estrutura, eu não preciso de uma estrutura. Eu tenho a essência. A estrutura é boa, a estrutura é ótima, a estrutura é necessária, a estrutura ajuda demais. Não estou pregando contra a igreja, contra a célula, pelo contrário. A estrutura é maravilhosa, é por isso que nós temos tanta estrutura. Mas se ela não te levar para a essência, então tudo é vão. A estrutura não pode te salvar. A estrutura não pode te segurar no reino. A estrutura pode te apoiar, ela pode cooperar, ela pode te ajudar, e ela é extremamente importante, mas ela não é a essência. Estrutura não te salva. Estrutura não te leva para o céu. No céu não vão entrar evangélicos. No céu só vão entrar os lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Aleluia.
vamos fazer aquilo que nós fazemos por essência. Vamos adorar a Deus. E use esse tempo para passar a tua vida pelo filtro dessa palavra. E talvez você precise se posicionar hoje. Você pode fazer isso agora, aí no seu lugar, ou se você preferir, pode vir aqui à frente, se jogar aqui no altar.